Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de informática. Hoje nós vamos apenas corrigir a prova de vocês, tá bom? Uma prova bem simples, né pessoal? Bem tranquila. Aí que eu fiz bem facinho para vocês conseguirem atingir aí ao menos a média, né pessoal? Pelo menos a média, né? Para os alunos que foram 4, tá? Que não atingiram a média, aqueles que têm exercício, pode ficar tranquilo, tá? Eu vou dar o pontinho ali para completar, tá? Os que não têm exercício, refaçam as questões que vocês erraram e me enviem, tá? Eu peço que quem enviou o exercício está precisando de ponto para atingir a média, fale comigo, tá? Ó, professor, eu tenho esse exercício aqui, o senhor vai me dar para atingir a média, tá? Que aí eu vou colocar lá para vocês, não se preocupem, tá? O importante aqui é que vocês compreendam o assunto, tá, pessoal? Nota, para mim, é apenas composição ali do sistema acadêmico, mas o que é interessante é que vocês compreendam a aula, tá? Uma prova bem simples, né, pessoal? 10 questões, todas de marcar, né? Bem tranquila mesmo. Eu fiz a prova, fiz uma revisão extremamente simples para vocês que vocês compreendessem, né? A prova, fiz até questão por questão lá na revisão. Se você pegar a revisão e pegar essa prova, você vai ver que eu fiz questão por questão, falando bem direitinho, né? Elaborei a prova, depois fiz a revisão. O que não é interessante. Eu deveria ter falado todo o assunto, mas para ajudar vocês, como as aulas estão remotas, né? É mais complicado, né? Compreender, né? Então eu digo, não, vou fazer assim para que os alunos fixem melhor, tá? Essa primeira questão eu dei para vocês não zerarem, né, pessoal? Uma questão altamente simples, né? Se você ler essas alternativas aqui, você já entenderia, né? Porque assim, a primeira questão pede para você, né, marcar, assinalar, né? Qual a melhor opção que define o significado de computador, né? E eu digo aqui no enunciado da questão, a definição de computador pode ser facilmente compreendida quando assimilamos seu nome a algo. Quando você assimila o nome algo ao nome de computador. Computador, computar, contar, calcular. Eu falei isso inúmeras vezes, né? Então, só você olhando aqui você já viu. Ó, a palavra computador vem do verbo computar, que por sua vez significa calcular. Então toda máquina realiza cálculo, computa dados, é um computador. Então a alternativa correta da primeira, letra C, tá? Segunda questão, a gente trazia o nosso grande amigo Pascal, né? O Blaise Pascal, que eu falei logo no início das aulas lá na nossa sala, né, pessoal? Espero que vocês lembrem, eu trouxe também o Pascal na revisão, tá? Então o Pascal, ele foi muito importante lá na sua história que ele criou, né? A máquina Pascaline, né? Juntamente para ajudar seu pai lá nos cálculos, né? Que ele era coletor de impostos, né? Pascal buscava ajudar o pai dele, né? Então, ela só realizava 2 operações: adição e subtração. Alternativa correta, letra B, né, pessoal? B, Pascaline, adição e subtração, tá? Pessoal, quem tiver alguma contestação de questão, pode vir no meu privado, que a gente conversa bem direitinho, tá? Terceira questão. O computador é capaz de realizar rapidamente o processamento de grandes quantidades de dados. Esse processamento consiste em operações lógicas e aritméticas sobre dados. Além dessa função, existe a função de entrada de dados e saída de dados, cujos principais dispositivos são, respectivamente. Eu tive que entrar, acho que foi essa questão que teve uma dúvida, né? Essa questão, pessoal, eu buscava que vocês entendessem o quê? Qual é o componente principal que nós utilizamos para dar a entrada de dados e que o computador utiliza para nos dar a saída de dados. Como eu expliquei, né? Aquela entrada e saída, né? Os dispositivos de entrada e saída, né? Essa analogia de eu, computador, né? Eu me comunicando com o computador e o computador se comunicando comigo, né? É bem simples. Se você parar para raciocinar, qual é a parte principal que o computador se comunica comigo? É a tela, né, pessoal? O monitor, né? E qual a parte que eu me comunico com o computador? O teclado, né, pessoal? Só consigo falar, digitar aqui a entrada de dados pelo teclado, né? Pelo teclado. Então seria teclado e monitor, tá? Essa alternativa aqui não existe. Então teclado e monitor, tá? Letra D, tá, pessoal? Essa terceira questão, letra D. O Babbage, né? O Babbage é bem interessante a história dele. Ele não só fez isso
né? Mas fez inúmeras coisas na informática. Porém, eu pedi para lembrar deles apenas nessa forma, né? O que ele fez a respeito da estrutura, né? A respeito da estrutura do computador. Então, o Babbage, lá em 1900 e tanto, né? Ele utilizou uma estrutura computacional que não foi desenvolvida, mas porque naquela época não tinha, né? Lógico, os componentes necessários, mas inspirou inúmeros computadores até hoje. Então a estrutura que nós utilizamos computacional de hoje é do Babbage, né? Então Charles Babbage é conhecido até hoje por sua grande contribuição com o desenvolvimento de computadores. Ele é conhecido por quê? Criou um computador? Não, claro que não. Ele não fez só isso, né? Apenas quando você vê a alternativa com essa palavra apenas, analise bem, tá? Analise bem, que geralmente não é só apenas uma pegadinha, né? Buscou componentes que não existiam e entregou o computador. Não, ele não conseguia integrar porque não existiam, né? Criou uma máquina que utilizava toda a estrutura básica do computador. Por isso é conhecido até hoje. Então, realmente, ele criou a máquina, né? Ele desenhou toda a máquina, arquitetou toda a máquina, mas tinha componentes que ele não tinha utilizado, não tinha como ele utilizar, né? Então, a alternativa correta, letra C, né? Comprou um ENIAC que fez modificações, isso aqui não faz nenhum sentido, né, pessoal? Comprar um ENIAC não faz nenhum sentido, tá? Quinta questão. Associa aos periféricos, né? 1 entrada, 2 entrada e saída, 3 saída, né? Teclado. Eu digito para o computador, entrada. Mouse. Eu, né? Utilizo aqui o mouse para mim localizar na tela, né? Então sou eu me localizando na tela do computador, entrada, né? Microfone. Eu falo e o computador reproduz, né? Então eu falo com o computador. Entrada, né? Impressora. Eu imprimo algo de dentro do computador e torno, né, impresso no papel e tudo. Impressora é uma saída de dados, né? Monitor é uma saída simples demais. E o pendrive, tanto eu posso dar uma entrada de dados no computador, como eu posso, né, ter uma saída de dados na armazenamento de memória secundária, que é aquela memória permanente, né? Então, o pendrive é de entrada e saída, né? Opa. O pendrive é de entrada e saída. Então, a alternativa correta 111332. 111332. Alternativa correta, letra A. Sexta questão. Essa sexta questão aí eu dei para vocês também, porque o tanto que eu falei desse computador, né? Computador enorme, pesava 30 toneladas, 180 metros quadrados, possuía 18 mil válvulas, foi criado em 1946, né? Eu dei essa questão para vocês, porque o ENIAC não tem como errar essa questão. Não tem como errar, porque o ENIAC é o computador que a gente conhecia por ele ser grande, por ele ser robusto, ser bem inviável, né? Porque as válvulas dele queimavam muito, né? Então a sexta questão aí, letra C. Sétima. A evolução dos computadores, né, pessoal? Falei muito para vocês das gerações, né? Eu dei uma aula só sobre gerações de computador e explicando bem direitinho, que eu só queria que vocês entendessem o que foi marcado em cada geração, né? O que ficou marcado em cada geração. E aqui nessa questão eu pergunto quantas gerações são, pessoal. Isso aqui é básico demais também, né? Nós sabemos que são 5 gerações, né? Válvula, transistor, microchip ou circuito integrado, processador e depois vem processador com o transistor, né? Tudo acoplado. Então são 5 gerações. Oitava. Aqui é a parte de armazenamento secundário, né? E eu explico na questão. Armazenamento secundário, né? O que é armazenamento secundário? Ó, serve para armazenar dados de forma permanente. Então o que é uma coisa de forma permanente? Que eu posso desligar, tirar, jogar e ele vai estar ali guardado, né? Ele vai estar ali guardado de forma permanente, né? Então, só por você fosse eliminando cada alternativa aqui, você chegaria na conclusão, se você tivesse dúvida, né? Circuito integrado ou microchip, isso aqui não tem nada a ver com armazenamento, isso aqui não serve de armazenamento nenhum, tá, pessoal? Processadores e mouse. Mouse é um tipo de armazenamento, pessoal.
Não. Transistor e válvula. Isso aqui é das gerações, não tem nada a ver, né? Aí você chega no disco rígido e pendrive. Pendrive, né? Todo mundo sabe. Entra, sai e os dados ficam ali guardados. E o disco rígido é o HD do nosso computador. Quando a gente desliga, fica tudo salvo. Né, pessoal? Fica tudo salvo. Então, sem dúvida nenhuma, aí essa questão também foi muito básica. Alternativa C, a correta, tá? A gente chega à parte de hardware e software, né? Essa questão também eu dei para vocês, porque uma questão de hardware e software é bem simples para você entender, né? Hardware é a parte física que a gente pode tocar, né? É a parte tangível onde realiza todos os processos do computador. Sabendo disso, são exemplos de hardware. Mouse, monitor e teclado. Monitor não é hardware, né? Mouse, Windows. O Windows é um sistema operacional. Instagram é um aplicativo. É um software, né? Monitor, teclado e Linux. Não dá para entender, né? Essa daqui eu também eu dei, né, pessoal? Essa questão aqui eu monitor, teclado e Linux. Linux é um sistema operacional, né? Pessoal, essa questão aqui eu estou analisando novamente, né? A nona questão, a correta é a letra A, né? Eu pensava que essa daqui era outra coisa, né? Mas não, é monitor. Então, monitor é um hardware, né? Analisando novamente, né? Interessante que eu analise novamente. Porque eu pensei que era D aqui, tá? Mas podem olhar no gabarito. Nona, letra A, né? Por quê? Eu imaginei que isso aqui fosse outra coisa, não li direito, tá? O monitor, mouse, monitor e teclado. Hardware, mouse. Estou mexendo aqui no mouse, ó. É uma parte física, né? Monitor, posso tocar no monitor, né? E teclado, posso tocar no teclado. Então, é tangível ao toque. Os outros, todos eu coloquei um aplicativo ou um sistema operacional. Aqui é um aplicativo Word, né? Quem já utilizou o Word? O Word é esse aqui que eu estou utilizando, ó. Tá? Então, peço perdão aí pelo analogia no início da questão aí. Eu me confundi, tá? Depois que eu raciocinei aqui, foi que eu vi a questão correta. Bem simples também, bem simples demais. Só confundi o nome aqui do monitor. Software do mesmo jeito, né, pessoal? Aquilo que eu não posso tocar, que eu utilizo ali juntamente com o hardware para realizar os cálculos, realizar, né, a atividade computacional, né? E eu digo a definição na questão, né? Porque fica bem simples aí para vocês, né, pessoal? Então, Instagram, YouTube e Windows. Instagram aplicativo, YouTube aplicativo, Windows sistema operacional, né? Então, todos os três software, né? Questão correta, alternativa correta, letra A. Mouse é hardware, CPU hardware, teclado hardware, né, pessoal? Então aqui finalizamos a nossa correção, tá bom? Quem tiver alguma sugestão para as próximas aulas, estou à disposição, tá, pessoal? O interessante é que a gente verifique, né, o que a gente deseja fazer, se vocês têm alguma dúvida, tá? E que vocês deem esse feedback, né? Se vocês estão gostando das aulas, se estão querem algo mais interessante, se querem estudar um aplicativo, né? Como eu falei, quem tirou nota boa não precisa refazer a prova, não, já está com a nota excelente ali, tá tranquilo, tá? Agora quem ficou com a nota baixa, foram 4 pessoas, por favor, refaçam as questões que vocês erraram, me enviem. Quem tem exercício, fale comigo, tá? Então, pessoal, até a próxima semana. Próxima semana a gente volta com tudo nos conteúdos, tá? Fiquem com Deus.